vão repetir a fórmula. Os esconjuramos em nome de Jesus a quem Paulo prega. A Bíblia diz que o demônio respondeu: eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, e vocês quem são? E diz que o endemoniado salta neles, dá uma surra, um couro nos irmãos. A notícia se espalhou. Mas Atos 19:17 termina dizendo assim: e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. A Bíblia não diz que era o nome de Paulo, não diz que era o ministério de Paulo, porque no final das contas tudo diz respeito a ele. Quem está entendendo, diga amém. Então, nós não podemos misturar o valor e a importância daquilo que serve a Cristo com o próprio Cristo. A Bíblia traz ensinos claros a respeito disso. E muitas vezes me preocupa a maneira como muitos de nós estamos tratando o Evangelho sem a percepção da centralidade de Cristo. Nós tratamos Deus como um meio necessário para alcançar o que queremos. Ele tem virado para muitos de nós só o trampolim para que a gente chegue onde realmente quer. E quando isso não acontece? Por que muita gente perde a fé? Por que muita gente vira as costas para o Senhor? Pelo mesmo motivo da mulher de Jó. Quando de repente ela olha, as coisas já não estão mais do jeito que gostaria, ela fala para o seu marido: amaldiçoe seu Deus e morre. Tipo, ou ele dá o que a gente quer, ou a gente descarta ele. Porque o centro, e é isso que eu falo de um evangelho antropocêntrico, acaba sendo a gente e não ele. Ele está na periferia, ele está orbitando em torno da gente para agradar a gente o tempo todo. Essa é a mentalidade e filosofia de muitos. E essa é a razão pela qual, quando a pressão vem, muitos abrem mão. Agora, se você entendemos, espera aí, nós é que orbitamos em torno dele, ele é o centro de todas as coisas. Aí tem uma perspectiva diferente, e é com essa perspectiva que você vai entender orientações bíblicas, como Paulo escrevendo aos Coríntios e perguntando: vai um irmão a juízo contra outro irmão, isso perante incrédulos? Paulo não questiona se o cara tinha ou não o direito de brigar por determinada questão, mas ele pergunta: vocês não entendem que isso é vergonha para vocês? Um mau testemunho dessa briga. A pergunta dele é: por que é que você não sofre a perda? Tipo, abra mão do seu direito e promova a glória de Jesus em vez de vergonha por nome dele. Quando nós entendemos que ele é o centro, o comportamento muda, a conduta muda. Você consegue imaginar como seria a maioria dos nossos casamentos se Cristo de fato fosse o centro do entendimento da vida cristã e de relacionamento que nós temos com Deus? Então a gente procuraria viver exatamente o que ele falou. E se a sua filosofia de casamento incluir você dá outra face, e aqui não digo literalmente, porque espero que ninguém agrida a face do outro dentro, né, do casamento, andar a segunda milha, entregar a capa junto com a túnica. Você imagina se a gente vivesse uma disputa para viver o que Jesus ensinou, e se ele fosse o centro? Você acha que ia ter gente resmungando por aí: estou pensando em divorciar porque eu tenho o direito de ser feliz? E a minha pergunta é: como é que é? Você acha que vai ser feliz em rebeldia contra Deus, quebrando os princípios de Deus, atropelando o senhorio de Jesus, colocando ele fora? Foi assim que as coisas bagunçaram lá no Éden. O diabo vem e diz: ó, o que Deus deu para vocês não está bom. Ele na verdade está escondendo o ouro, ele está privando vocês de alegria e realização e dando crédito ao que o diabo diz em vez de Deus. A humanidade se desconecta dele em plena rebeldia, tira ele do centro, e nós colhemos os resultados disso até hoje. E você acredita que se a gente fizer a mesma coisa hoje nós vamos ter resultado diferente? É evidente que não. Se nós colocarmos o Senhor Jesus no centro e a gente disser: é dele, é por ele, é por causa dele, as coisas vão ser diferentes. Eu tive uma conversa honesta essa semana, nessa conferência que eu mencionei para pastores. Eu honestamente, tem uma coisa que me aborrece é quando eu ouço gente dizer que o ministério é difícil e reclamar. E a minha pergunta para eles foi: em primeiro lugar, quem disse que seria fácil? Jesus diz em Mateus 10,16: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Vocês estavam esperando o quê? Eu pergunto para eles. Ele diz: vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. Nós ainda temos o privilégio de viver numa nação que, pelo menos até agora, nós temos liberdade para pregar o evangelho. E se não tivéssemos? Então a nossa fidelidade seria comprometida, porque aí a gente não quer correr o risco, né, de ter que simplesmente sustentar a verdade, custe o que custar. Nós precisamos trazer novamente o Senhor Jesus para o centro. Atos capítulo 5, verso 41, fala dos apóstolos: eles se retiraram do sinédrio muito alegres. Se fosse só alegre, já ia bugar a cabeça de muita gente, mas a Bíblia diz muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E diz: é por causa do nome, o nome dele que merece ser honrado. Se nós fomos achados dignos de ser perseguidos por ele, alegria. Eles olhavam um para o outro dizendo: que privilégio. Em Atos, no capítulo 20, no verso 24, Paulo diz: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus.
O cara diz, minha vida não é importante. Eu não estou atrás dos meus interesses. E se eu tiver que morrer, e se eu tiver que sofrer, e ele diz, o Espírito me assegura que de cidade em cidade, o que me aguarda são cadeias, são tribulações. Eu fico me perguntando, a maioria de nós não obedece à comissão de pregar nem com liberdade. Imagina se ele estivesse garantindo que ao obedecer a gente ainda ia ter problema. Aí que a gente não faria. Mas quando ele é o centro, as coisas mudam. A centralidade de Cristo tem sido roubada do evangelho contemporâneo. E eu diria, consequentemente, até daquilo que nós podemos chamar da visão de ministério. Onde está a nossa verdadeira alegria? Salmo 16:11, eu tenho batido muito nessa tecla ultimamente. Diz, na presença do Senhor, a plenitude de alegria, e a sua destra há delícias perpetuamente, a sua direita. Não há nenhum lugar onde eu e você vamos encontrar tamanha alegria ou realização, a não ser nele. E muitas vezes nós temos usado Deus apenas como um meio para buscar alegria nas coisas que Ele poderia nos dar, em vez de buscar alegria nele. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 2, de 16 a 18, assim no dia de Cristo. Essa frase no dia de Cristo tem muito peso. Porque um dia cada um de nós estará diante do próprio Senhor, no tribunal de Cristo, como Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 5. E haverá prestação de contas, nós vamos ser recompensa de tudo aquilo que fizemos por meio do corpo. Então, a maioria de nós deveria pensar, não na vida terrena, mas no investimento que fazemos da nossa vida aqui, em relação ao que teremos lá. E ele diz assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo diz, é todo o meu trabalho de pregar, de discipular, de exortar vocês, de lutar por uma fé sadia, para que vocês permaneçam na sã doutrina. E diz, diante do Senhor, vou me gloriar de que eu não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. E diz, entretanto, e esse entretanto agora ele vai considerar algo, mesmo que eu seja oferecido como libação, sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm. O que é ser oferecido como libação? Alguns sacrifícios do Antigo Testamento tinham uma oferta de libação, líquido era derramado sobre ele, era parte do processo. Então ele está dizendo, tem um sacrifício da fé de vocês, do serviço da fé que vocês têm, e eu sou o líquido que será derramado. A minha vida está sendo derramada para que vocês sejam aceitos diante de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu estou morrendo para mim, eu estou me dando. E ele diz, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Em outras palavras, ele está dizendo, eu não estou buscando alegria em defender meus interesses, minhas realizações, os meus sonhos. Ele diz, a alegria e a realização vem muito mais da gente abrir mão deles para se alinhar com a vontade de Deus do que qualquer outra coisa. Diante de Agripa, em Atos 26, 19, testemunhando, Paulo diz, eu não fui desobediente à visão celestial. E diz, meu Senhor me apareceu lá no início. Ele sinalizou qual era o chamado, o que Ele queria de mim. Eu não desobedeci. Eu estou vivendo para Ele. Ele é o centro, Ele é o motivo, Ele tem a primazia em todas as coisas. E a minha vida vai orbitar em torno dEle e da vontade dEle. Então Ele diz, eu fico contente e me alegro com vocês. Diz assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Porque é impressionante como as pessoas podem ter dó de alguém. Outro dia um falou, pastor, que dó de você, que tem que se doar tanto ao ministério. Eu digo, que dó de mim. Você acha que um dia eu fui sorteado lá no céu para pagar o preço em nome de todos vocês, e Deus diz, vamos escolher alguns para azarar a vida deles e botar no ministério? Eu olhei para a pessoa e falei, dó de tu, que não entende a honra e o privilégio que é o chamado. Eu lembro de uma ocasião, outro dia, num desses jejuns prolongados, sentei com o pessoal, porque queria estar mesmo só para conversar. O povo ia estar compartilhando o reino de Deus, falando da palavra, testemunhando, né, compartilhando experiência. Eu estou lá no meio do bolo e um olha para mim e diz, que dó do senhor. Falei, dó porque o senhor não está comendo. Nesse dia eu não falei, eu só pensei, falei, dó de tu, que acha que realização é isso que está aí na sua frente, em vez de abrir mão dessas coisas por algo maior, por algo melhor. Sabe, nós precisamos passar a repensar, gente, o Evangelho e a forma correta de relacionar com o Senhor e devolver ao Evangelho a centralidade de Cristo. Quem está entendendo? Para terminar, eu quero chamar a sua atenção para algo aqui que para mim é muito importante nesse texto. Em Mateus 17, quando Pedro começa a falar, se o Senhor quiser, eu vou fazer 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. O verso 5 diz assim, falava ele ainda, ou seja, Pedro não tinha terminado a fala nem o raciocínio. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é meu filho amado,
em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Outra tradução diz, a ele ouvi. Traduzindo, Pedro, cala sua boca. Para de falar e ouça ele. Então, em terceiro e último lugar, eu quero fazer um outro questionamento. Segundo lugar, depois de falar da proeminência de Cristo, perguntamos quem é mais importante. O terceiro, um desdobramento disso é quem está falando. Outro dia, um irmão me abordou em algum lugar. Eu não me lembro onde eu estava. Mas ele me abordou, ele estava emocionado. Falou, pastor, o senhor não tem noção do impacto que foi sua vida, na minha vida. Seus ensinos, mesmo à distância, me mudaram. E ele começa a testemunhar e eu, glória a Deus. Eu falo, olha, eu fico feliz que você esteja compartilhando a glória dele. O incentivo para continuar é nosso. Mas pensa num cara que não parava de falar. Mas não parava de falar. Interessante que ele só falava dele e dele e dele. E quando finalmente terminou o tempo que ele conseguiu, eu não tinha podido falar absolutamente nada, coisa nenhuma para ele. E eu fiquei pensando, se eu sou tão importante na vida dele, por que é que não me deu a chance de falar nada? Nem para ajudar ele a continuar a crescer. E sabe, eu não estou contando isso para tentar apresentar a ideia de que eu acho, que eu preciso de reconhecimento, não é isso. Eu só fiquei pensando, por que a gente consegue empolgar, manter o discurso de que o outro é importante, mas não dar voz para quem a gente está dizendo que é importante? Eu fico pensando, Deus tendo que dizer, cala a boca, Pedro, deixa ele falar em vez de só você ficar falando. Porque Pedro assumiu o controle de tudo. Ou nós vamos fazer o seguinte, tenda para um e tenda para outro, já estava tudo planejado. Só que Marcos capítulo 9, verso 6, diz assim, pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. Se não sabe o que dizer, fecha a matraca. Então ele não sabe o que dizer diante de tudo que está acontecendo, mas eu preciso falar. Agora, mesmo que ele não tinha um discurso pronto, planejado, na hora que ele abre a boca, Mateus 12, 34, diz que a boca fala do que está cheio o coração. E você percebe ali um anseio de controle. E eu fico pensando, o que o Pedro fez foi insano. Foi estúpido, para falar bem o português claro. Você consegue imaginar isso? Você tendo a oportunidade não só de estar com Jesus, carne e osso, mas agora a glória de Deus se manifesta. Moisés e Elias estão ali. Eu às vezes sento em algumas mesas com pastores experientes, gente que tem história, e eu penso, se eu abrir minha boca vai ser no fim, depois de ouvir todo mundo. Agora você está com Jesus, numa manifestação como essa, que não dá para olhá-lo como um comum, que talvez seja a ideia que eles pudessem ter no dia a dia. E ainda assim você não para de falar. E uma voz tem que vir do céu dizer, ouça ele. Eu fico pensando, Pedro, tu foi um vacilão. Mas é fácil a gente jogar pedra no Pedro. É fácil a gente jogar pedra em qualquer outra. A pergunta é, será que a nossa vida de oração não reflete exatamente o que Pedro fez? Isso estamos falando daqueles que oram, porque a maioria, vou dizer a maioria que pode ser injusto, muito crente nem orar ora. Mas dos que oram, será que a nossa vida de oração não é igual a de Pedro? A gente está lá e a gente fala, e fala, e fala, e fala, e fala, mas não ouve. E a gente diz para ele como a gente quer que sejam as coisas. Gente, eu comecei a examinar a minha vida de oração. E eu dediquei muito à oração no início do ministério. A maior parte do tempo eu orava para Deus fazer tudo que eu queria. Tudo que eu imaginava, tudo que eu sonhava, como achava que tinha que ser. Todo o tempo era focado no jeito que a gente queria. Mas a pergunta é, embora a oração possa envolver a ideia e a possibilidade de que eu e você consigamos de Deus algo que a gente quer, ela não pode ser definida em essência, de forma completa, absoluta, por esse parâmetro. Eu tenho repetido essa frase há muitos anos. Oração não é apenas o meio através do qual eu e você conseguimos de Deus tudo que a gente quer. O que é que a gente aprende com Jesus no Getsemane? Onde ele dobra os seus joelhos para diante do Pai e dizer, seja feita não a minha, mas a sua vontade. Jesus está nos ensinando que oração também deveria ser em contrapartida. O meio através do qual Deus consegue de nós o que Ele quer. Tiago 4,13, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro, deveriam dizer, se o Senhor quiser. A maioria de nós faz todos os planos de vida. A gente escolhe com quem vai casar, sem buscar às vezes Deus em oração a respeito disso. A gente escolhe onde vai morar, a gente escolhe a profissão, a gente escolhe o trabalho, escolhe tudo. E depois de determinar tudo como será a nossa vida, a gente só sai dizendo, agora você abençoa aí, Deus. E faz o meu plano dar certo.
Eu pergunto, é essa a ideia de uma vida de oração da Escritura? Não. A maior parte dos projetos bem-sucedidos, eles nasceram em ambientes onde as pessoas ouviam o Senhor. Atos capítulo 13. A liderança da igreja de Antioquia, reunida, jejuando, adorando o Senhor, estão ali ministrando o Senhor, para tudo o resto, nada é importante, vamos estar com Ele. A Bíblia diz, e disse o Espírito Santo, separai-me a Paulo e Barnabé para a obra a que eu os tenho chamado. O que é que Deus fala com Moisés no monte? 40 dias, distante de tudo e de todos lá com o Senhor. Deus diz, tenho cuidado de fazer conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Deus está dizendo, a planta da construção é minha. Você só é alguém que executa o meu plano, a minha vontade. E a maioria de nós não tem entrado nesse lugar. E eu não estou falando isso para te apontar o dedo, para jogar pedra em você. Honestamente, eu fico me perguntando o como ou o quanto eu queria ter ouvido um ensino tão claro como esse desde o início da minha caminhada. Porque às vezes a gente demora muito tempo para aprender o que poderia ter entendido mais rápido, com clareza. Quando Jesus ora e chora no Getsêmani, dizendo, se possível, passa de mim esse cálice. Essa talvez seja uma das questões ou perguntas bíblicas que eu mais ouvi até hoje. Pastor, o que significa passa de mim esse cálice? Cálice na Bíblia tem a ideia de sofrimento. No ensino de Jesus não é diferente. Num outro momento, quando ele pergunta a Tiago e João, vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Eles respondem, podemos. E ele garante, vocês vão beber. Aliás, Tiago, o irmão de João, foi o primeiro mártir de todos, os apóstolos. O livro de Hebreus interpreta essa fala de Jesus dizendo o seguinte, Hebreus 5, 7 a 9. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Hebreus está dizendo que a oração de Jesus, se possível, passe de mim esse cálice. Jesus sabe que a hora da morte está se aproximando. Até, como dissemos, o teor da conversa com Moisés e Elias foi isso. E agora, diante de Deus, como um homem, entenda isso. E está apavorado, dizendo, Deus, se tiver um plano B, se tiver um jeito de evitar esse nível de morte e sofrimento, isso é como eu me sinto, mas eu não quero pleitear a minha vontade em colisão com a sua. Que a tua vontade prevaleça, que a tua vontade seja feita. Naquele momento, e o texto diz, ele foi ouvido por causa da sua piedade. Mas embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Autor da salvação para os que lhe obedecem. Eu nunca vi um assunto ser tão relativizado em tempos modernos como a obediência. As pessoas inventaram um tipo de graça onde não existe necessidade de obediência alguma e você pode desobedecer à vontade porque Deus te ama pelo que você é, não pelo que você faz. Distorção atrás de distorção, heresia atrás de heresia, distorção maligna atrás de distorção maligna para roubar a centralidade da nossa resposta. Obediência. Ele é o Senhor. Que senhorio é esse? Jesus diz, por que vocês me chamam Senhor e não faz o que eu mando? Que evangelho é esse onde a gente diz que Ele é Senhor, mas a gente vive do jeito que quer e Ele é que se curva às nossas vontades? Pastor, não me pregaram esse evangelho. Você deveria ter lido as letrinhas pequenas do contrato antes de assinar. Sabe, nós precisamos resgatar a centralidade, a proeminência de Cristo e o senhorio dEle. Quando nós falamos para Deus em oração, tudo aquilo que a gente sonha, tudo aquilo que a gente deseja dEle, para a nossa vida, para o nosso ministério, nós não o ouvimos. Então a minha pergunta é, o que o Senhor tem planejado para a sua vida? O Todinho honestamente falou, pastor, não faço a menor ideia. Falei, você está vivendo todo esse tempo sem fazer a menor ideia? Eu falei, será que isso não deveria ocupar um lugar importante em termos de buscar o que Ele tem? E mesmo que você não ouça uma sinalização, gastar tanto tempo em oração e rendição, que pelo menos Ele possa intervir e estabelecer a vontade dEle. Eu vou repetir o que eu falei antes, eu não estou aqui te apontando o dedo, eu espero te ajudar. Eu não estou te julgando pelo seu passado, nem pelo seu presente. Eu espero estar te abrindo uma nova oportunidade de futuro. Escolhas podem ser feitas. Minha esposa me perguntou no ano passado, quando eu estava perto de completar meus 50 anos, como está sentindo? Falei, estou em crise. Ela falou, nós estamos vivendo o melhor momento da minha vida, da nossa vida. Eu falei, eu sei, em todas as áreas. No nível pessoal, no nível familiar, no nível ministerial. Ela falou, você está melhor hoje aos 50 do que aos 30.
depois que entendeu, cuidado da saúde, uma série de coisas. Eu falei, eu sei, mas estou em crise. Ela falou, qual é a crise? Eu falei, amor, durante anos, nós completamos agora em início de novembro, 28 anos casados. Falei, durante anos, a gente quis tanta coisa que a gente não podia. Ela falou, é verdade. Falei, mas agora que a gente pode, a gente não quer. Ela falou, isso não é bom? Falei, é ótimo. Significa que a gente deve ter amadurecido. Falei, mas a pergunta é por que a gente passou tanto tempo querendo coisa que a gente não precisava? Não precisava no sentido de que a projeção, essa coisa de querer tanto, é porque a gente projetava realização em coisas que nunca vão te preencher ou realizar. Se as coisas preenchessem ou realizassem, os ricos seriam os mais felizes da terra. E você pode olhar a vida de muitos deles, quanto mais cresce finança, fama, reconhecimento, mais miserável a vida deles se torna. Porque nada pode preencher o homem. Tudo o que eu e você precisamos está nele e nesse entendimento do senhorio dele. E sabe, eu não estou dizendo que Deus não vá te abençoar com outras coisas. Jesus diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E diz o resto. E tudo que não é o reino e a justiça é resto. E diz o resto vem a reboque, vai ser acrescentado. Mas é interessante que quando ele acrescenta essas coisas, normalmente ele as dá para quem não trata essas coisas como centro e o propósito. Ele as libera quando entende que elas não vão concorrer com o lugar dele. E nós precisamos ajustar e calibrar o nosso entendimento de senhorio. Você recebe essa palavra? Eu quero terminar te fazendo algumas perguntas práticas que te ajudem a avaliar o seu relacionamento com Deus. Será que entendemos? Estamos reconhecendo de modo prático a proeminência de Cristo nas nossas vidas? Ou de vez em quando nós estamos imaginando que a gente pode surfar na onda com Ele e ter algum nível de promoção ou lucro pessoal? Deus me fez lembrar essa semana de algo curioso, antes de eu falar desse assunto com os pastores. Eu ainda era adolescente, um dia eu estou lendo Apocalipse 4. Eu chego no versículo 4 que diz que a volta do trono de Deus, onde o Senhor Jesus está sentado com ele. João viu outros 24 tronos. Certamente tronos menores, mas são chamados de tronos. E neles ele vê 24 anciãos, usando coroas, assentados. E minha mente já começou a divagar. 24 deve ser a composição do 12 que aparece no Antigo Testamento, com 12 tribos, com alguma coisa ligada aos 12 apóstolos. 12 é um número de governo, lá e cá, deve ser a fusão das igrejas, entre aspas, de Antigo e Novo Testamento. Minha mente está ali, viajando, pensando. Mas uma coisa que eu não consigo parar de pensar é, a Bíblia não diz quem são as pessoas. Não disse necessariamente são os 12 filhos de Jacó e os 12 apóstolos. Em relação aos anciãos, não. E aí um pensamento passa pela minha mente. Será que algum desses tronos a vaga ainda está em aberto? Será que existe alguma chance de fazer alguma coisa para estar nesse time? E sentar num trono desse? E usar uma coroa dessa? Dá um desconto. Estou falando da imaturidade de um adolescente, não só a imaturidade da idade cronológica, da falta de relacionamento com Deus. E ali de alguma forma, sem nenhuma promessa, eu inventei uma possibilidade. E não era uma promoção qualquer.